Projeto de recuperação Filhos de Davi. Estamos aqui num sábado, dia 5 de setembro, mensagem para memorial. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 29, versículo 7, até o versículo 9. Livro do Êxodo, capítulo 29, versículo 7, até o versículo 9. Eu vou fazer a leitura. Os irmãos acompanhem em espírito e com seu raciocínio. Quantos acharam, digam amém. Amém. Vamos lá. Diz assim: e tomarás o azeite da unção e derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas e os cingirás com um cinto a Arão e aos seus filhos. Lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim consagrarás a Arão e a seus filhos. Palmas para o Senhor Jesus. Irmãos, o tema da nossa mensagem é o óleo da unção. O que é a unção? A unção é um instrumento indispensável para a consagração de todos os ministros expressivos do sagrado ministério. De acordo com o dicionário, unção é a cerimônia que consiste em aplicar óleo à pessoa a fim de consagrá-la. Ou seja, sem óleo não tem ministério. Não é isso? É impossível que alguém seja um pastor sem ser consagrado e sem ter principalmente a unção do Espírito Santo. Porque não adianta você passar por toda a instrumentalidade da religião, como a gente vê muitos sacerdotes por aí, e depois você abrir bordel para clérigos. Igual no passado, uma certa igreja, que não vamos citar o nome, abria bordel para clérigos. O camarada fazia voto de não se casar, mas podia ter várias prostitutas num bordel financiado pela própria igreja, né, pastor? Aí é melhor se casar, não é verdade? Então o que acontece? A unção representa, em primeiro lugar, a presença do Espírito Santo e também uma confirmação do seu ministério. Estamos aqui com Moisés no Monte Horebe, ou Monte Sinai, no ano 1491 a.C. Moisés está no monte, irmão, revelando coisas que Deus trouxe para ele referente ao sacerdócio. Eu falei em pregações anteriores que você, como profeta, poderia ser alguém simples como Oséias e Amós, que eram pessoas do campo. Você poderia ser um melancólico como Jeremias, um estadista como Isaías e Daniel, mas você não pode ser um sacerdote se não for da tribo de Levi. Como nós, irmãos, nós, para sermos pastores, precisamos ter a unção de Deus e a chamada ministerial. Porque, do contrário, você vai ser um teólogo, um professor de religião, mas não um pastor, nem um servo de Deus. Nós vemos, por exemplo, que a unção era importante. A Bíblia fala a respeito dessa unção. Só para vocês verem sobre esse assunto, irmão. Para ser consagrado era importante um novilho, 2 carneiros, todos sem defeitos, pães e bolos asmos, que a Bíblia não mostra a quantidade. Outra coisa, amassado e com azeite. A forma você vai ver dos versículos de 3 a 45. Não vou procurar entrar muito nisso não. Eu vou falar sobre o óleo da unção. Esse óleo, irmão, era um óleo especial. Esse óleo não era um óleo comum. Não era como um perfume que você comprava em qualquer loja de perfumaria. Ele tinha elementos específicos e outra coisa, feitos especificamente para o local e para o sagrado ministério. Ou seja, o perfumista não podia copiar aquela fórmula e depois falar, vou fazer um litrão maior só para mim encontrar com a minha namorada, para mim untar o meu leito. Não, Deus era ciumento quanto a isso. Não podia ungir o corpo também. Esse óleo era só para a cabeça. Outra coisa, você não poderia vender ou dar de presente para alguém estranho. Esse óleo era específico só para o ministério e para Israel. Isso fala, irmão, da unção de Deus. O ímpio não tem nada que dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se ele não obedece os mandamentos de Deus, então
O pastor dele não pode ser Jesus. O pastor dele é o diabo. Tem pessoa que fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se quem está regendo a vida dele é o diabo, quem vai fortalecer ele é o diabo para o crime. Entendeu? Então o que acontece? A unção é para o ministério, é para a igreja e os utensílios do ministério. Por isso que eu não concordo, irmão, de igreja comprar violão que foi tocado no bailão. Comprar sanfona que Sivuca já tocou, que Luiz Gonzaga já tocou. Eles são ídolos para o mundo. Eu concordo a igreja comprar um produto novo, consagrar a Deus e não tocar nada. Não emprestar para o ímpio, tocar Guns N' Roses, tocar Barrerito, Trio Parada Dura. Entendeu? Então o que é da igreja, irmão, é ungido e consagrado para a igreja. Eu até concordo que você possa tocar alguns hinos católicos, que alguns, né? Fica à vontade, irmão, você está prestando atenção. O importante é isso. Eu prefiro você dando atenção assim do que muitos que estão, às vezes, fingindo que estão dando atenção e não estão. Amém? Sim, irmão, pode fazer. Você tem uma passagem assim, que Pedro considera impuro os alimentos que Israel não podia comer naquela época. Deus fala para ele que não considera impuro aquilo que Deus purificou. Se caso eu comprar um instrumento da sua e apresentar e consagrar a Deus, será que aquele instrumento ele continua impuro? Pô, irmão, é bom comprar novo, né? Mas diz a Bíblia que Deus torna a maldição em bênção. Você fala, a partir de hoje esse violão só toca música cristã, então é só música cristã. Entendeu? É igual o nosso corpo. O nosso corpo não já serviu o pecado? Já serviu o pecado. O irmão aqui falou que também já foi estilista em Muay Thai, Kung Fu, já foi assaltante. Então o nosso corpo, a nossa mão, já fez coisas que desagradam a Deus. Então hoje elas são consagradas para abençoar, para orar e para fazer a obra. Então o que o irmão falou ali é uma realidade. Só que se você consagrou a Deus, irmão, se você chegar a desviar, deixa ele para a igreja, doa para alguma igreja, para algum projeto. Não leva para o mundo não, porque alguma consequência pode vir em cima disso. Então o óleo da unção, ele era para o sacerdócio, e ungir a cabeça do sacerdote, era para o povo de Israel e para os utensílios dentro da casa. Ou seja, seria a lâmpada de Deus. É por isso que Deus matou o rei Belsazar, lá em Daniel 5. Por quê? Porque o rei Belsazar pegou os utensílios do templo de Salomão e comeu coisas ali dedicadas a ídolos. E Deus, naquela mesma noite, matou ele. Entendeu, irmão? Então tem coisa que é consagrada a Deus. Por exemplo, se a pessoa consagrou um acordeão a Deus, você não vai ficar mais na igreja, ó pastor, encontre outro tocador, hoje eu vou seguir outro caminho. Entendeu? Mas deixa o que é consagrado a Deus. Igual eu conheci uma casa que, rapaz, acho que não sei se ele não pagava IPTU, alguma coisa assim. Aquele terreno ali era uma igreja e foi consagrado. E o camarada pleiteou na justiça e conseguiu tomar aquilo ali, derrubar a igreja. Só que nada foi construído ali em cima, irmão. Onde estava a igreja não, é um matagal ali. Não conseguiram botar uma residência nem nada. Por quê? Porque onde era uma igreja, se alguém tentar escarnecer botando outra coisa, o próprio Deus é ciumento, ele não concorda com isso. Por isso que muito crente, irmão, quando ele desvia, ele vai comer das bolotas mais terríveis do diabo no inferno. Entendeu? Para poder aprender que o corpo dele é templo do Espírito Santo. Esse óleo, irmão, se você quiser conhecer a composição dele, está em Êxodo 30, versículos 22 a 25. Nós vemos ali alguns elementos específicos. Dizendo assim, olha, tu, pois, toma para ti das primícias das especiarias. Outra coisa, não é resto. A pessoa não podia pegar o resto de mirra que sobrou no estoque e fazer o óleo, não. É das primícias. É uma coisa especial, irmão. Olha só, das primícias das especiarias, mirra, 500 ciclos. Nós vemos ali mirra. O que é a mirra? É uma planta medicinal. Êxodo 30, versículos 22 ao 25. Você vai ver os componentes do óleo precioso. Fala da mirra, que é uma planta medicinal aromática. Era uma goma também residuosa. Né? Você vê em Cantares 4:14, você vai ver que Salomão, ele elogiando a sua esposa, ele fala assim, olha, no nosso leito nós temos mirra. E ele fala ali alguns outros óleos aromáticos, e entre eles, a mirra. A mirra
em Provérbios 7:17, foi um dos elementos que a mulher adúltera chamou para poder, como é que eu vou dizer, seduzir o rapaz. Falou, olha, meu leito ele já está bem forrado, e eu coloquei óleo de mirra nele. Então era uma coisa afrodisíaca. Vem cá, como se encaixa isso para nós hoje em dia, irmão? Se encaixa que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Ele entende que somos filhos de Deus. Então ele tem ciúme, ele fala, olha, a minha presença na sua vida não aceita que outra coisa ocupe os seus pensamentos. Eu sou ciumento. A mirra aqui é um tipo de óleo do casamento, vamos dizer assim, né? Então o Espírito Santo ele é ciumento, ele fala, o meu leito, quando você se deita na cama, eu me deito com você, então eu não aceito outros pensamentos na sua cabeça. Porque uma vez eu vi uma ilustração, pastor, dizendo o seguinte, que você não pode impedir que os pássaros voem em cima da sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Entendeu? Então o diabo soltou uma seta, aí você tem o quê? Vai de mim, diabo. Isso não é para mim. Igual meu irmão ele está lutando para vencer as obras de feitiçaria que ele sabe fazer, que ele também entende de feitiçaria, e o diabo aparece para ele em sonho e fala, ó, se você fizer assim vai dar certo. E ele fala, não, agora eu estou indo para a igreja, ele está indo para Deus e amor. Eu quero me consagrar, quero buscar Deus. Você não vai me vencer. Entendeu, irmão? Então nós temos, e olha que ele não é missionário, nem membro da igreja ele não é, mas ele está determinado a alcançar uma bênção da paz do Senhor, e a Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo. Quando eu vejo Martin Lloyd Jones falar sobre a vida cristã, ele tem uma mensagem na internet chamada Você Tem que Lutar. Lutar contra a fofoca, mentira e tudo, irmão. Porque tudo aquilo está na nossa natureza apodrecida. E está lutando contra as obras do Espírito. Então, se você é ungido, você vai lutar para exalar o perfume do Espírito Santo. Mirra, em Mateus 2:11, fala de um dos presentes que os reis do Oriente trouxeram para Jesus, não é isso? E trouxe mirra para quem? Para os sacerdotes. O irmão ali que é cursar teologia sabe que aquilo ali são tipologias, não é isso? Ouro é para o rei, porque ele é o rei dos reis, não é isso? Mirra é para o sacerdote. Aí ele trouxe, a mirra seria para o profeta. E o incenso seria para o sacerdote. Então o que eu quero dizer para você, o próprio Jesus recebeu esse presente. Mirra representa preciosidade. Ninguém ia trazer um presente que não valesse alguma coisa. Agora nós vemos, irmão, muitos ungidos que não gastam tempo em oração, que não gastam tempo lendo a Bíblia, que não gastam tempo, irmão, mostrando que é ungido. Tem crente, irmão, que a ocupação da mente dele é totalmente as coisas do mundo. Então, se você quer mostrar a Deus um sacrifício suave, tem que ser um sacrifício com cheiro de mirra, ou seja, gastar tempo. Você vê, por exemplo, que mirra, aquela mulher que chegou até Jesus, está em Lucas capítulo 7, do 36 ao 50, ela chega até Jesus com bálsamo de mirra, que custa 7 vezes mais do que o óleo de azeite cru que o sacerdote deveria ter ungido Jesus na orelha, aqui na bola, que era o costume judaico, né? Ele não deu beijo a Jesus e ela não cansava de beijar os pés. Então, irmão, às vezes tem pessoa que sabe adorar, ofertar e servir a Deus mais do que nós que somos ministros do Evangelho. Pessoas que têm mirra no coração. Você vê que ela ofereceu a Cristo um sacrifício. Ela derramou aos pés dele, não cansava de beijar e enxugar com os cabelos. E aí Jesus disse, perdoados são os seus muitos pecados. Porque se você for olhar o costume da lei, ela para ter os seus muitos pecados perdoados, ia ser difícil, ela ia ter que ser morta. Se ela confessasse para um homem igual Nicodemos, igual Caifás, você é adúltera, você vai para fora agora e vamos te apedrejar agora para tirar o mal de Israel. Mas quando chegou diante de Cristo, foi recompensado. Então, irmão, ofereça o seu melhor. Quem é ungido, ele tem mirra na sua vida, ou seja, um sacrifício suave. Outra característica, irmão, do óleo, que representa quem tem realmente a unção de Deus. Canela aromática, que é uma planta de casca grossa, não é isso? E odorífica. É como qualquer canela que a gente coloca, por exemplo, num cuscuz, alguma coisa assim, né? Em Cantares 2, o verso 1, fala do lírio dos vales e da rosa de Saron, que tem um cheiro agradável. Então fala, irmão, que o cheiro do crente é expressivo. Se você pega a canela e bota no cuscuz, no centro o cheiro da canela, então essa canela não presta, não é isso? Então você na sociedade tem um cheiro forte, uma presença forte. Eu estava vendo ontem sobre Ellen White, né? Era uma mulher, irmão, que escreveu à mão 100.000 estudos da palavra
palavra de Deus. 100 mil. Tudo à mão. Não foi lá na internet, copiou um esboço de um pregador famoso, tentou pregar na igreja, não. Não, ela escreveu tudo aquilo que... É claro que tem algumas heresias no que ela escreveu, mas o que eu percebo ali, nela, com base nessa unção aqui, é que o crente, irmão, ele tem que ter um cheiro diferente, um gosto diferente. Então você, quando chega no meio das pessoas ímpias, a pessoa tem que sentir a diferença. Ele tem que se constranger por não falar algum palavrão, não mentir. Fala, irmão, alguns até vão sair de perto, por quê? A sua presença é forte. E a luz é um tipo de canela, não é isso? Porque você come uma canela que não tem sabor, você joga fora. Igual a luz que não brilha, é uma luz apagada. Então tem crente que as pessoas falam, ele é mais ou menos crente. Entendeu? E não pode ser assim, tem que ser como uma canela. Tem que ser um sabor expressivo. Cálamo. E outra coisa, Cássia. No Salmo 45, versículo 8, você vai ver que uma das expressões da unção de Jesus, eu vou ler aqui com vocês no Salmo 45, versículo 8. Posso fazer uma observação quando eu procurei? Eu já encontrei, irmão, mas pode fazer sua observação. Lá nos magos, lá, o interessante é que, representando isso tudo, ele também na tipologia bíblica, foi um ato profético também. Né? Isso. Eu não vou entrar na simbologia do simbolismo dos três magos, mas nos presentes que eles levaram. Ouro para o rei. Significando que Jesus, ali estava o rei. Né? Levaram ouro, especiarias e mirra, né? E especiarias, mais caras, né? Coisas caras, que ele ia precisar, e mirra. Só que na cultura judaica, se a gente analisar, estudar, quem tem internet igual o pastor, depois pode ver, na cultura judaica nunca você se presenteava um recém-nascido com mirra. Ele estava presenteando um rei, né? Mas assim, unguento é uma coisa. Mirra era usado muito para embalsamar corpo de defunto. Palavra do seu sacrifício no futuro, né? Então você nunca presenteava um recém-nascido com mirra. Se você chegasse para me dar mirra, eu ia falar assim, você está me gorando? É igual chegar assim, passando dando um presente, com um plano funerário. Você está queimado, rapaz. Está achando que eu vou morrer? Interessante. Só que o profundo na revelação ali é que Deus já havia mostrado para os magos que ali estava o rei, ali estava o Messias que redimia, as especiarias, e ali o unguento, já para preparar ele para quando ele fosse morrer, que ele iria morrer. Cordeiro de Deus, né? Salmo 45, versículo 8 diz, todas as suas vestes cheiram a mirra. Falando, né, como o irmão falou aí, do seu futuro sacrifício, né? Aloés e cássia, desde os palácios de marfim, de onde se alegram. Nós vemos que a igreja seria tipificada um tipo de palácio, né? Então nós temos que cheirar a mirra, ou seja, uma marca da morte, não é isso? Que o Espírito Santo na nossa vida representa a morte do antigo homem. E a cássia também é um tipo de óleo que era colocado para poder cheirar forte, que eram os componentes do óleo da unção. Então nós, irmãos, temos que ter esse perfume, um perfume que agrada a Deus, um perfume que te identifica como cristão. E às vezes é difícil você ver na nossa vida, sabe? Porque nós somos pessoas racionais, lógicas, às vezes a gente não quer. É igual uma vez, eu vi dois jovens, você vê que situação, irmão, o que é perfumar o mundo com o perfume de Deus. Os jovens falando, rapaz, inclusive tinha dois evangélicos, não vou falar o nome deles, nem da igreja deles. Aí eles falando assim, rapaz, eu quando estou em casa, eu destruo os biscoitos, eu como tudo. Nossa, e como, e a moça, nossa, eu também, eu caio de pau. Eu falei assim, moça, você sabia que gula é um tipo de idolatria? Isso que Paulo fala que alguns, tá, no capítulo 3, verso 19 de Filipenses, que alguns têm como Deus o ventre. Então, idolatria, irmão, é um conceito extenso. Então você, quando come muito, você está deixando de buscar a Deus, você está deixando de dar atenção a Deus, para poder suprir algo da alma, igual o irmão ali, que está lutando contra o alcoolismo. Todo alcoólatra normalmente tem um problema sentimental e tenta suprir na cachaça ou em qualquer outra bebida uma necessidade da alma.
Onde o crente vai fazer as suas necessidades espirituais? Na oração, irmão. Não vai comer demais, nem beber demais, nem fumar uma droga. Por quê? Porque ele vai suprir tudo aquilo que ele precisa em oração. Vai buscar a Deus. Não é verdade? E às vezes nem vai falar, às vezes vai só chorar. Então aqueles jovens ficaram sem graça e hoje em dia eles nem conversam comigo. Por quê? Eles não exalam o perfume de Deus. Já pensou se tem alguém ímpio ali? Fala, rapaz, crente... Porque o conceito, irmão, infelizmente, de crente hoje em dia é mal pagador, ladrão, entendeu? Passa cheque sem fundo. E tudo que não presta, irmão. O diabo, infelizmente, implantou na mente das pessoas um mau perfume. Mas vamos fazer a diferença com o perfume da unção de Deus. Mostramos que temos acácia em nossa vida, um perfume cheiroso. Um outro seria, irmão, azeite de oliveira. Que coisa interessante, ó. Isso farás o azeite da santa unção. Ou seja, não poderia ser qualquer azeite. Então, o azeite, irmão, representaria o quê? Hoje, em nossa Bíblia. Sinônimo de riqueza. Jó 29, versículo 6. Jó, quando lembra, ele estava de desgraça. Quando ele lembra do tempo de riqueza dele, ele disse assim, rapaz, da minha casa saía rios de azeite. Não é verdade? Símbolo de prosperidade. Tem pessoas que falam assim, você é crente, mas você tem que viver na prova, na angústia. Quem disse que você não pode ter um carro bom? Quem disse que você não pode ter uma esposa bonita? Quem disse que você não pode ter uma roupa de marca? O irmão falou a respeito do exercício físico, né? Tem igreja por aí que proíbe você jogar um futebol, mas a glutonaria ali é forte. Entendeu? A maioria dos pastores barrigudo, gordo, não faz um exercício, né? São pessoas que Deus não perdoa, só sabe encher a casa de filho e perturbar a vida das igrejas pedindo cesta básica. Então o que eu falo para você, azeite é símbolo de prosperidade. Segundo tipo do azeite, o Salmo 55, 21 diz que o azeite é tipo de brandura. Davi falando a respeito dos falsos profetas, ele diz assim, que a boca dele é doce e macio, como o azeite. Então, irmão, o azeite, para quem serve a Deus, é uma pessoa que sabe conversar. Igual hoje, eu acabei de receber a ligação do meu irmão e ouvi uma acusação descabida de uma pessoa da minha família. Falou que eu só posso ter mexido no dinheiro da pessoa. Falei, não, fala com ela que amanhã ela vai estar de folga, eu vou conversar com ela direitinho. Ela vai ver que eu não mexi nada, o extrato está ali baixado direitinho, as contas extrapolaram, que ela não teve controle financeiro. Olha, paz, irmão. Então o que acontece? Se eu fosse outra pessoa, não, agora nós vamos parar na delegacia. Vamos. Irmão, você tem que entender que o diabo, ele vai procurar tirar a sua calma. Vai, irmão. Você, quando é um crente destemperado, a Bíblia diz que a gente tem que tirar a ira do coração. É você que tira. Então como é que você faz? Conta até 10, resiste, evita o estresse, entendeu? Não, peraí, nós vamos conversar, entendeu? E se caber a lei, claro, mas dentro do racional. Porque toda pessoa nervosa, irmão, ele age igual Caim, por impulso, e depois se arrepende, e é repreendido por Deus. Então azeite é símbolo de brandura. Então não existe crente nervoso. Pode existir um crente enérgico. Né? Uma pessoa que às vezes repreende, mas não que solta um palavrão, que xinga. Reluzência. O Salmo 104, versículo 15, diz que azeite é símbolo de reluzência. Ou seja, quem tem o Espírito de Deus, irmão, eu lembro do irmão Van Clay, ele disse assim que depois que ele se converteu, teve uma pessoa que falou assim, nossa, o senhor está até mais bonito depois que você se converteu. É porque o seu rosto, irmão, não tem mais aquela aparência da prostituição. As pessoas que olham para você não vê aquela malícia do pecado. As pessoas quando olham para você vê justiça, vê o amor de Deus, o brilho do Espírito Santo. E ele falou, irmão, será que aquela mulher estava me cobiçando? Eu falei, não, irmão. A gente tem que parar, irmão, de achar que tudo é o diabo. Às vezes a pessoa olha para você e fala, pô, irmão, você ficou bonito depois que você foi para a igreja, você cortou o cabelo, você está inspirando mais confiança. Não é verdade, irmão? Então, crente ungido, irmão, crente que tem azeite, ele é desse jeito. Ele não tenta se justificar com suas palavras. As obras de Deus dentro dele já mostram que ele é crente. Porque tem uma observação aqui, o irmão falou, a gente tem que parar de pensar que tudo é o diabo. Muitas vezes é nós mesmos. E nós ficamos dando glória para ele. Aconteceu isso porque foi o diabo. Você automaticamente está dando glória para ele. E ele não tem glória nenhuma. Se lembrando mais dele do que de Deus, né?
E a maioria desses crentes acaba desviando. E qualquer repreensão que você dá nele, ele vai pensar que é perseguição do diabo. Ele está todo confuso. Miqueias 6, verso 7 diz que azeite é símbolo de sacrifício. Era um dos sacrifícios usados, né? Por exemplo, uma mãe que tinha um filho debaixo do anátema, ela tinha que sacrificar 7 cordeiros, 7 litros de azeite tinham que ser apresentados ao sacerdote, e 7 sacerdotes, durante 7 dias, fazendo oferendas a Deus. Então, resultado, azeite era símbolo de riqueza, é símbolo de muita coisa, mas também era símbolo de sacrifício. Então, quem tem o Espírito Santo na vida, irmão, não liga para orar de madrugada. Quem tem o Espírito Santo na vida, não liga de ler a palavra. Às vezes, quando ele vê, ficou horas ali. Ele não faz porque o pastor está perturbando, ele faz por prazer. É um dos sintomas, irmão, de quem tem azeite na vida. Ele não se importa de ficar horas em jejum, ele não se importa de ajudar uma casa de recuperação. Enfim, irmão, não se importa de fazer a obra de coração. Bom, outro símbolo do azeite é o Espírito Santo. E a gente sabe que em Mateus 25, versículo 3, 4 e 8, Jesus faz menções ali do azeite, falando sobre as virgens loucas e prudentes. Falando de hoje, irmão, igrejas que têm o Espírito Santo e igrejas que não têm. Igreja que tem o Espírito Santo vê milagres, vê cura, libertação, evolução do ministério, vê recuperação. Agora, igreja que não vê isso, irmão, é virgem louca, é virgem que a pessoa não está vendo a luz de Deus na vida dele, vai seguir o exemplo dele como? Não tem como, irmão. E quando Jesus voltar, ele vai dizer, eu não te conheço. Não, então, cadê o Espírito Santo na sua vida? Não, então não te conheço, tá? Na minha festa você não vai entrar. Então, azeite é símbolo do Espírito Santo, símbolo de vigilância. Outra coisa que o azeite representa, irmão, misericórdia. São Lucas 10, 14. Você vê que Jesus, ele fala sobre o bom samaritano, que encontrou um judeu todo arrebentado, que foi assaltado. O que ele fez? Derramou vinho e azeite, que era símbolo também símbolo medicinal, né? Para poder curar as feridas de alguém, alguns médicos usavam azeite. Então, aquele rapaz não tinha motivo para fazer isso. Ele era samaritano, analisando a cultura judaica e a cultura de Israel, até hoje você vê que eles estão em guerra lá. Ele tinha motivo de pegar, achar uma pedra e falar assim, tá agonizando, né, filho? Deixa eu te dar um golpe de misericórdia e te matar, em nome de Deus. Não é isso que a religião faz? Mas quem tem, irmão, a unção de Deus, ele tem misericórdia na vida dele. Misericórdia. Ele fala, não é da minha igreja, mas vou te ajudar. Ah, não sou de igreja nenhuma. Mas está servido? Quer comer um pratinho de comida? Te ajuda aqui, um macarrãozinho, comida simples. Tinha um menino, irmão, que ele chegou pedindo ajuda. Uma vez eu estava num posto médico. E ninguém, irmão, queria dar nada àquele homem. Eles queriam descer a madeira nele. Eu fui lá, comprei o pão, um cafezinho com leite. O homem comeu satisfeito. Entendeu? Então, irmão, a gente não custa nada em ter misericórdia no coração. Foi isso que Jesus falou. Misericórdia quero e não sacrifício. Então tem crente que prefere passar prova disciplinado do que mostrar misericórdia, né? Então, irmão, vamos lá. Uma última coisa que o azeite tipifica. A igreja protegida. Apocalipse 6 e o versículo 6 fala dos efeitos da fome na terra, que era tipificado ali por um cavaleiro montado num cavalo negro e ele com uma balança na mão. Não é isso? Só que ele falou o seguinte, não toques no azeite e no vinho, símbolo da igreja protegida. Ou seja, a igreja não é afetada, irmão. Por isso, por fome, a gente pode até comer menos, mas você não vê um justo mendigar o pão, não foi isso que Davi falou? Você vê, às vezes, até alguns projetos que botam rapaz para vender, rapaz, eles têm roupa de marca, tem coisa boa. Você vê esse projeto, ainda a estrutura dele é simples, mas graças a Deus, todo mundo tem 3 pratos de comida todos os dias. Então, irmão, a fome não afeta aquele que serve a Deus. Segunda etapa da mensagem, irmão, já descobrimos o que é o azeite, do que ele é composto e os sinais de quem tem o azeite, que representa hoje o Espírito de Deus. Qual era a função? Era ungir e consagrar os sacerdotes, o povo e os utensílios do templo. Irmão, você vê o poder que tem essa unção, quando você pega a 1 Crônicas 15, Davi, quando manda a arca de Deus ser levada nas costas de boi, irmão,
morre o povo que está ali. Quando você vê essa arca, irmão, entre os filisteus, ela traz maldição para os filisteus. Por quê? Deus é um Deus sistemático e ciumento, irmão. Quando ele fala as coisas tem que ser assim, então tem que ser assim. Entendeu? Enquanto os filisteus não tiraram a arca de lá, eles não pararam de sofrer. Então, irmão, quem toca em você, Deus vai trazer maldição para essa pessoa. Pode ficar tranquilo, você nem precisa pedir maldição para a pessoa não, porque o próprio Deus vai trazer. Ah, esse projeto é uma porcaria. Logo, logo ele vai precisar do projeto, irmão. Para ele mesmo ou para algum parente. Olha o que diz o versículo 25. Diz assim, isto farás o azeite da santa unção, um perfume composto, segundo a obra do perfumista, será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda, a congregação e a arca do testemunho, ou seja, tudo que é sagrado, tudo que representava Jesus. Se você está ungido, irmão, você está protegido. Não tem demônio que te toca, macumba, pemba, nome na boca do sapo, não tem obra do diabo que consegue parar a obra de Deus na sua vida. Eu falei que tem restrições, como eu te disse. Você não pode derramar o azeite no corpo, você não pode também pegar da fórmula e fazer para você, se você é o perfumista, e não pode ungir estrangeiros. Ou seja, o óleo do Senhor é para a sua cabeça, é para a sua capacitação. Não é para você tomar banho com óleo. Então muita gente quando lê o Salmo 23 fala, meu caso transborda, não é transborda, é trasborda, traz até a borda, não desperdiça, entendeu? Então ele é precioso para a sua vida. Outra coisa, ele não é para o seu deleite. Porque tem pessoas, irmão, que faz da casa de Deus comércio. Pessoa que quer ter unção de Deus para arrancar 5 mil, 10 mil da igreja. Então são pessoas que usam a unção de Deus para proveito próprio. Outra coisa, a unção de Deus não é para ímpios. Então, vai me desculpar, eu duvido muito que esses artistas que se dizem pastores têm unção de Deus, irmão. Vá ouvir o que eles pregam. Você não tira quase nada de aproveito. Então, é uma terceira aplicação da função do óleo. É só para os ministros, para a igreja e para o que é da igreja. Amém? Outra coisa, vamos falar agora da unção que o próprio Jesus Cristo teve. Jesus ele foi ungido, irmão, 6 vezes na Bíblia. A primeira foi antes de toda a criação, no princípio da eternidade. Né? Que a ideia judaica de eternidade, que Jesus é o pai da eternidade, é carregar a eternidade no colo como um pai. Não é isso? Então, no tempo da eternidade, antes da eternidade, já que ele é pai da eternidade, ele foi ungido. Provérbios 8, 22 chama Jesus de sabedoria e diz que Deus foi ungido antes de haver tudo. Entendeu? Então, Jesus foi o primeiro a ser ungido. Provérbios 8, 23. No Salmo 45, verso 6, também fala que ele foi ungido com óleo de alegria e mais do que seus companheiros. Hoje, quem tem a Deus, irmão, é alegre. Por que Paulo não reclamava das lutas dele? Porque ele estava cheio de Espírito Santo. Não adianta, irmão, perseguir, humilhar, atacar. Deus até gosta que o diabo ataque o crente cheio do Espírito Santo, porque ele tem que ser colocado na fornalha de aflição. E nada tira Deus de você. Por quê? Você está ungido, irmão. Você está que nem Jesus. Agora, em certas igrejas, quando você vê um crente sorrir, os fariseus que estão lá no púlpito, falam assim, é o crente bobo, crente idiota, crente não anda rindo, não. São os fariseus, irmão, da religião. Eu parei de ir em muitas dessas igrejas. Porque, irmão, crente que só anda murmurando e não tem motivo para se alegrar, não é ungido de Deus, não. Vai me desculpar. É fariseu religioso. Você pega Isaías 61, versículo 1, diz Jesus, quando entra dentro de uma sinagoga em Nazaré, ele fala assim, o Senhor me ungiu para pregar. Não é isso? E antes ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar e trazer boas novas aos santos. Então, irmão, tem gente que é ungido e você só vê ele pregar em grandes concentrações. Ele não prega para o mendigo, igual o senhor trouxe esse senhor aqui que estava com a vida decadente. Você não vê ele expulsar demônio, curar enfermo. Que unção é essa, irmão? Então essa unção é tirada quando ele vai para o pecado. Aí Deus tem que ungir de novo. Não é isso? Então a unção, ela vem para trazer a diferença e trazer libertação. Em Lucas 4, 18 a 19, vocês vão ver que a unção faz você aguentar a luta. Jesus foi expulso da sinagoga, falou a verdade, né? Que muitas
pessoas hoje não querem falar o evangelho como tem que falar, porque senão ele vai perder patrocínio. É difícil você ver alguém falar contra o homossexualismo, feitiçaria, idolatria. Ele só fala sobre curas, milagres, porque é isso que o povo quer. Resolver seus problemas e Deus que se dane. Não é isso? Então Jesus foi escorraçado da sinagoga e você vê unção. João fala assim, o senhor quer que a gente peça fogo sobre ele? Jesus fala, não, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. Ele veio para salvá-los. E você vê que Jesus, irmão, volta em Samaria, em São João 4. Ele é quase achincalhado por uma mulher samaritana e ganha toda Samaria. Você vê que Filipe volta em Samaria em Atos 8 e ganha Samaria. Então, irmão, unção traz perdão. Entendeu? Então, a pessoa que é ungido, ele tem perdão no coração. Segunda unção de Jesus, no ventre. Jeremias 1, verso 5, irmão, Deus diz assim, Jeremias, eu te conheci no ventre. E as nações te dei como profeta. Então, para você ser profeta, você tem que ter a presença de Deus, não é isso? Então, Jeremias estava ali, o espermatozoide ainda para fecundar no óvulo, não é isso? Deus fala, é você aí. Você já tem a minha presença para isso. Então, por isso que eu creio que Jeremias, quando ia fazer a obra de Deus, não tinha dificuldade. Por quê? Tinha a presença de Deus que ajudava ele. Então, o que acontece? No ministério de Cristo, se você pega em São Lucas 1, do 41 ao 44, Maria vai visitar Isabel. Então, quando João Batista tem aquele encontro com Jesus, ele no ventre de Isabel, e Jesus no ventre de Maria, ele pulou. E outra coisa, Maria cantou ali, irmão. Você vê, a presença traz alegria para outras pessoas. Mas tem pessoas, irmão, quando ele chega no ambiente, você fala, chegou um fariseu. Chegou, Deus que me perdoa, uma desgraça para o culto. Vai murmurar assim no inferno, que tem gente que murmura, irmão. Você não pode dar glória a Deus, você não pode cantar um hino de fogo, você não pode bater palma, você não pode, você tem que ficar assim, ó. Igual a estátua de gesso. Olho de alegria, é o que diz a palavra. Jesus foi ungido desde o ventre. Terceira unção, batismo. São Lucas 3, 21 a 22, diz assim, que Jesus, depois de ser batizado, desce uma pomba e pousa no ombro dele. É um tipo de unção, né, irmão? Esse é meu filho amado, a ele escutai-o. Entendeu? Então, irmão, crente ungido, Deus usa ele como referência. Tem pessoa que você cansa de ouvir a mesma pregação e fala, eu vou ouvir de novo. Gostei, Deus usou. Por quê? Tem unção. Mateus quanto, querido? São Lucas 3, 21 a 22. É referência, irmão. É pessoa igual Savonarola, era um homem, irmão, que em Florença, ele é um dos pregadores mais duros. E outra coisa, ele era padre agostiniano. Ele pregava contra a imoralidade, idolatria. Você fala, rapaz, pega leve porque vão cortar seu patrocínio. Não porque eu vou falar. E falou a verdade, irmão. Entendeu? E outra coisa, dizem que pessoas largavam roupas de carnaval, jogavam tudo no chão, e vinha gente de longe para ouvir ele. Você vê George Whitefield, né, um homem que pregava com autoridade, falava mesmo para as pessoas se convertir, irmão. Então, pessoas, irmão, que têm a unção de Deus, as pessoas sentem uma diferença enquanto ele ministra. Ele fala, isso aí não é um discurso religioso, não. Isso aí é Deus falando. É como Lutero, que colocou 95 teses na frente da Catedral Católica, para estar errado em tudo isso. Vai perder sua cadeirinha e vai ser perseguido. Não tem problema. Unção me traz coragem. Quarta unção de Jesus. Eu falei que a primeira foi na criação, a segunda foi no ventre, e a terceira no batismo, a quarta foi a pecadora. São Lucas 7, 38. O fariseu, quando vê aquela mulher entrando, ele quer botar Jesus em teste, irmão. Aí a mulher entrou debaixo da mesa, começou a derramar o óleo, beijar os pés de Jesus e enxugar com o cabelo. Aí ele pensou assim, se esse cara fosse um profeta de Deus, ele não dava atenção para essa mulher, não. Esse homem não pode ser um profeta e muito menos o Messias. E Jesus lança uma parábola, fala, vem cá, teve um certo cidadão que ele devia 10 talentos, e o outro devia 100. E o que devia 100 perdoou o que devia 10. E o que tinha 10, e o outro perdoou o que devia 10. Vem cá, qual que ama mais? Aí o fariseu falou assim, o que deve mais, não, o que perdoa mais é o que deve mais. Aliás, o que perdoa mais é o que ama mais.
E ele falou assim, muito bem, essa mulher devia muito. E muitos são os pecados dela. E hoje ela sai daqui perdoada. Agora você também deve, tá? Entendeu? Então, irmão, às vezes, quando vê um pastor igual o senhor, ou um evangelista igual esse jovem, conversar às vezes com um drogado, qual é o problema, irmão? Aí eles tá lá, ó, quer voltar já pro mundo, ó. Quem pastor ali, os amigos dele é tudo drogado, noiado, prostituta. Aquele cara ali não tem boa reputação não, irmão. Fariseu é assim, irmão. Ele não entende a vontade de Deus. Jesus falou o seguinte, você quer que eu te mostre onde você errou? Primeiro, ela chegou aqui e me ungiu. Você com aquele azeitezinho cru atrás da porta, você não veio ungir, conforme o costume de vocês. Quer dizer, você está dizendo que eu sou inferior aos membros da sua religião. Outra coisa, você não me deu ósculo, você não me beijou. Essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com água. Ela rega os meus pés com as lágrimas dela. Entendeu? Então, irmão, o que eu quero dizer para você, tem pessoa do mundo, irmão, que entra num culto, chora, se abre para Deus e Deus ouve ele. E nós entramos dentro do culto querendo fiscalizar. Quem vai pular, quem vai gritar, quem vai cair arrebatado, quem vai deixar de cair. Nós entramos lá com aquele espírito de repórter da Globo. Para fazer, nossa, que culto palhaço, né? Você viu o que aquele pregador falou? Então, irmão, a gente tem uns que, no caso do irmão aí, que pega uma prancheta e bota as considerações que ele acha. Eu sei que eu já tive um professor assim, você sabe quem é, eu vou falar quem é. E acha que você, para ser um pregador aprovado, tem que seguir os conceitos dele. Como se os conceitos dele fossem certos, é certo para ele. Conceito é uma opinião própria. Bom, irmão aqui, gosta de um cabelo mais arrepiado, é um conceito dele. Eu gosto de cabelo Chanel para trás. Às vezes cacheado, o senhor gosta de cabelo baixinho. Entendeu? E tem pessoa que nem liga para isso. Igual, por exemplo, se eu chegasse e visse um rapaz de bermuda aqui, é um conceito sexual. Às vezes ele pode estar mais com Deus do que eu, que às vezes pode. Não, tá vendo? Ele não é crente porque ele está de bermuda. Entendeu? Então o que acontece, irmão? Pessoas que têm unção entendem a vontade de Deus. E Deus entende que a melhor unção para os pés dele são lágrimas de uma pessoa arrependida. E aquela mulher trouxe isso para Jesus. Essa foi a quarta unção. A quinta unção foi a unção do Getsemane, irmão. Jesus aí falou, eu tenho que passar por um batismo de fogo, não é isso? Mas antes ele vai para o Getsemane. Enquanto o anjo desce do céu e conversa com Jesus, ele fala assim, você sabe da sua missão? Eu sei, mas é duro. Você sabe da sua missão. Você não vai envergonhar Deus, né? Você sabe que você foi sacrificado no Éden. Você foi sacrificado muitas vezes na época da lei. Aí quando Jesus decide morrer, Hebreus 5 é escrito, ele aperfeiçoou o sacrifício. O que quer dizer aperfeiçoar? Porque agora, irmão, não é um animal que morre para cobrir pecado. Agora é o cordeiro que morre para tirar o pecado. Não é isso? Então a unção que Jesus recebe ali é das gotas de sangue que desce sobre o seu rosto. E às vezes na nossa vida, irmão, é isso. A unção do Getsemane é triste. O Getsemane hoje é o seu quarto. É os seus problemas que você não divide com ninguém. E às vezes você faz como Jesus, vem cá, irmão, ora por mim. Você até tenta dividir alguma coisa com a pessoa, mas a pessoa não entende. Então a unção, irmão, de sangue é difícil, irmão. É unção, pastor, de ter que liderar um projeto, aguentar às vezes ingratidão. Quantas pessoas que o senhor ajudou a recuperar, hoje em dia não volta para agradecer, pegou aqueles 9 leprosos. Então, irmão, a unção de sangue é triste, está em Lucas 22, 44. Existiu a sexta unção, irmão. Está em Atos 10, 34, que é quando Jesus estava na terra. Então ele trazia cura para o drogado, ele expulsava 7 demônios, por exemplo, de Maria Madalena, ele chegava um jovem lunático lá, e ele fazia a obra perfeitamente. Então a igreja, irmão, que tem essa unção de Atos 10, 38, que é Pedro pregando, falando para Cornélio, nós temos que trazer solução para as pessoas. Tem crente, irmão, que quando ele chega na sua casa, fala, esse cara vai trazer mais complicação. Que ele vai comer minha comida toda e ainda vai ficar falando mal do pastor dele. Então a sexta unção de Jesus, irmão, ela fala que você tem que ter a presença de Deus para resolver problemas. Porque se você tem unção de Deus, você pode não ter prata nem ouro, mas você tem um levanta e anda. Entendeu? Agora quiseram ungir Jesus, irmão, uma 7ª vez. E Jesus falou, não, essa aí eu dispenso. Porque todas essas 6 unções falavam
que o 6 fala da imperfeição do homem, não é isso? Mas Jesus, como Adão, ele veio para mostrar a diferença, que ele, sendo homem, de carne e osso, seria em tudo tentado, diz Hebreus 4,15, mas sem pecado. Essa unção está em Marcos 16, primeiro, quando as mulheres vieram ungir o corpo dele, igual o irmão falou sobre a mirra e a cássia, que era um perfume para defuntos, né? Então Jesus dispensou essa aí, não, eu não quero essa unção não, porque agora eu ressuscitei. Então, irmão, não aceite consolação de crente que fala, irmão, abandona seu ministério. Você não vai crescer, não. Jesus está voltando. Você precisa de padrinho. Você precisa de um empresário grande para te ajudar, irmão. Deus, quando mandou o povo ir para o deserto e o povo obedeceu, não faltava água, não faltava comida, não faltava a proteção da nuvem. Não é isso? Porque o sol era quente no deserto, mas de dia a nuvem estava sobre o povo. E de noite acendia as luminárias, não é isso? Que no caso era a Shekinah de Deus. E os animais venenosos, irmão, se afastavam. Os animais, quando via aquela luz intensa, eles se afastavam. Então, irmão, você precisa só obedecer a palavra de Deus. Igual quando Deus falou para o povo, olha, vocês estão em Jericó, não precisa tentar derrubar o muro, não. Daí, 13 voltas e vocês vão ver o que Deus vai fazer. É porque o muro já estava oco, entendeu? E o povo não sabia, vão andar. Aí aquelas toneladas ia fazendo o muro ceder, e um dia... Bum. Então, irmão, seus problemas vão cair por terra quando você obedece a Deus. Você vê, por exemplo, o caso de uma certa cidade, que o Gideão e os midianitas. Deus falou o seguinte, acende só as tochas de fogo e toca o berrante, que eu vou dar a vitória. É porque entre eles, irmão, tinha uma cultura que quando eles matavam pessoas, o fantasma daquelas pessoas vinham em forma de cabeças reluzentes, tentar perseguir eles, assombrar eles à noite. Então eles ficavam desesperados e se matavam. O que quer dizer? Deus vai usar, irmão, pouca coisa para derrubar seus inimigos. O segredo da vitória é confiar em Deus e não deixar que ninguém traga mirra para o sepultamento do seu ministério. Bom, Paulo esperou 14 anos, mas quando Deus levantou com poder, com cura, milagre. Então hoje, vai jejuando, vai orando, vai passando a desconsideração de não ter nome, não ser agendado, de não ter ministério, que quem dá ministério é Deus. Então, irmãos, para entender esses propósitos divinos, nós entendemos que a unção serve para você, para nós, igreja, para enxaguar a boca agora. 1 São João 2, 20 e 26 diz, vocês têm a unção do santo e não necessitam que ninguém ensine coisa nenhuma. Vocês têm a unção dos santos e não precisam de mestre. Ou seja, o crente que é ungido, irmão, sabe a roupa que tem que usar, o vocabulário que tem que falar, com quem tem que andar. Um pastor existe para poder dar outro tipo de orientação. Mas se você tem Deus na vida, algo fala dentro de você. Ei, você é crente, irmão. Ah, mas eu queria ver. Você é crente, hein? Alguma coisa não diz assim? Porque você é ungido. Amém? São João 16, 13 diz assim, que o Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. Por que Daniel, Oséias, Elias, Eliseu, vivendo em terras pagãs, nunca desviava? Porque o Espírito Santo está ali, irmão. Não, vocês adoram o bezerro de ouro, problema de vocês. Ah, mas Baal é o Deus do trovão, é o Deus do problema de vocês. Aqui, a palavra. Então, irmão, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Segunda coisa é que a unção pode... Agora vamos falar da unção para a igreja. Primeiro, entender os propósitos divinos. Segundo, capacitação para a obra. É que são muitos versículos, irmão. Não dá para falar tudo. Mas em Marcos 16, 15 a 17, Jesus fala assim, olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Se pegar em serpente, não vão te fazer mal algum. Você pode tomar coisa venenosa se você não souber, você não vai morrer. Então, a unção, irmão, capacita para a obra. 2 Coríntios 3, versos 5 a 6, fala que nós somos incapazes de pensar qualquer coisa no nome de Deus, irmão. Pode ter certeza. Qualquer visão que Deus te dá, irmão, sobre esse ministério, é Deus que está dando. Porque nós, como homens, nós não sabemos lidar nem com nós mesmos, às vezes. Né? Uma terceira coisa, amadurecer espiritualmente. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, 24,
Falamos o seguinte, que aquele que começou em vós a boa obra, ele há de ser fiel para poder completar a boa obra. Foi Deus que começou a obra, irmão. Filipenses 3, 12 diz assim, uma coisa eu faço, e é que deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para as que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer, a unção de Deus me faz entender que eu tenho que abandonar as coisas do mundo e crescer na obra de Deus. Por exemplo, eu estudei para ser ator, eu não tenho que ficar estudando script, eu não tenho que ficar procurando companhia de teatro, companhia de cinema, tentando integrar nisso, não, eu tenho que procurar uma igreja, procurar fazer a obra de Deus como pregador, missionário, ter canais cristãos. Então tem crente, irmão, que ele não amadurece, porque não tem a unção de Deus. Temos que pedir a unção para podermos ter a nossa visão espiritual. Uma última coisa, irmão, que a unção nos dá. Primeiro eu falei, a unção na igreja ela dá a entender os propósitos divinos. Segundo, a capacitação para a obra. Terceiro, nos amadurece espiritualmente. E o quarto, nos torna imunes ao diabo. 1 São João 3, versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então, crente, irmão, que ainda tem palavrão na boca, mentira, vive uma vida carnal, as fortalezas do diabo, a Bíblia chama fortalezas, estão presentes na vida dele. Então, crente ungido, irmão, é crente que o diabo não toca. É crente igual Mardoqueu. O diabo está lá igual a mãe, baixa a cabeça para mim. Ele fala, não bato continência para você. Eu bato continência para Jeová. Entendeu? Então, crente ungido, irmão, destrói as obras do diabo. Para finalizar, 1 São João 5,19, diz assim, que aquele que o mundo jaz do poder do maligno. Lá no verso 18 diz assim, que aquele que é chamado por Deus não anda pecando, e o maligno não lhe toca. Então, irmão, se tem um crente que o diabo consegue jogar uma pemba nele e ele ficar doente, igual eu falei numa pregação, que eu fiz um teste com a jovem evangélica, eu era feiticeiro. Eu disse, vamos ver se essa moça é crente mesmo. Coloquei o nome dela, irmão, na feitiçaria, e com pouco tempo a moça estava gostando de mim. Falei, essa aí não é uma filha de Deus. Irmão, pessoas que têm o diabo, eles sabem quem tem Deus na vida. Porque eles sentem medo de aproximar dele. Eles sentem raiva daquele crente. E alguns falam, eu bato palma para ele, porque esse aí tem o Espírito Santo. Você vê que lá em Atos 16, Paulo estava em Filipos, uma mulher disse assim, ó, esses aí, ó, Paulo e Silas, esses aí são verdadeiros pregadores do Evangelho. Então, irmão, você que tem o Espírito Santo, até o diabo vai bater palma para você. Vai falar, esse aí é um grande adversário. Esse aí serve a Deus. E quando você manda sair, o diabo sai com gosto, irmão. O diabo fala, vou sair com gosto porque esse aí é um grande adversário. Então, irmão, vamos entender que ter a unção de Deus é ser sacerdote. E ser sacerdote é oferecer a sua vida em sacrifício a Deus. E se o diabo percebe que você resiste ao pecado, que você resiste ao mundo, e você vence as tentações dele, ele fala, esse é um verdadeiro servo de Deus. Esse aí está maduro para enfrentar as tentações. Esse aí não está na igreja só para alcançar uma bênção material. Esse aí não quer só um carro, não quer só uma esposa, não. Esse aí, ele quer entrar no céu. É por isso que quando Deus fala para a igreja de Esmirna, está em Apocalipse 2,10, fala, olha, vocês já são maduros. Então vocês vão passar por uma tentação de 10 dias. E profecia, irmão, você tem que entender, 10 dias são 10 anos. Domiciano perseguiu a igreja do ano 303 ao ano 313. Perseguia, humilhava, matava os cristãos, era exposto à vergonha pública. E, enfim, aguentava a prova. Então, irmão, o crente que não aguenta a prova, irmão, ele vai desviar. Porque o coração dele, a semente dele, não está ungida, né? Está entre espinhos, ou está entre pedregais, ou então não entendeu a palavra, o diabo tirou aquilo do coração dele. Então vamos procurar, irmão, a unção de Deus sobre a nossa vida. Vamos procurar ter o Espírito Santo e buscar nas Escrituras o conhecimento de Deus. Quantos foram edificados, digam amém. Amém. Andar sobre as águas, transportar os montes,
possível ao que crê, trazer à existência o que não existe. Tudo é possível ao que crê. Creio tão somente, creio tão somente, creio tão somente. Tudo é possível em ti. Tudo é possível em ti, Senhor. Tudo é possível em ti. Tudo é possível em ti. Creio na tua palavra e eu não vou desistir, pois tudo é possível em ti. Andar sobre as águas, transportar os montes, tudo é possível ao que crê. Trazer à existência o que não existe, tudo é possível ao que crê. Creio tão somente, creio tão somente. Tudo é possível, tudo é possível em ti. Tudo é possível em ti, Senhor. Tudo é possível em ti. Eu creio que tudo é possível em ti. Tudo é possível em ti. Eu creio na tua palavra. Tudo é possível em ti. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível. Tudo é possível em ti. Creia nele, creia na sua palavra, receba dele, receba pela fé. Tudo é possível ao que crer. Levante suas mãos, adore ao Senhor. Tudo é possível. Aleluia. Tudo é possível em ti. Tudo é possível em ti, Senhor. Tudo é possível em ti. Tudo é possível em ti. Creio na tua palavra e eu não vou desistir, pois tudo é possível em ti. Tudo é possível.